pedimos o favor de tomarem os vossos lugares. Muito obrigado. A todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às conferências do Portugal Smart City Summit. Depois de um pequeno delay, por razões que compreendem, vamos dar início ao painel Ambiente Social, Governança e Cidades Inteligentes, em que temos como abertura Vítor Bento, da Associação Portuguesa de Bancos, como keynote speaker Mário Silva, da CIBS, seguindo-se depois uma mesa redonda moderada por Nuno Lacasta e com as participações de Ricardo Silva, da Skipro, Francisco Teixeira, do G2C e de Filipe Saldanha, do Crédito Agrícola, e de um representante do Millennium BCP, perdão. Muito obrigado. Pedimos então que Vítor Bento faça a sua apresentação de abertura. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradeço o convite para a abertura desta conferência ESG, Environmental, Social and Governance and Smart Cities. A agenda das finanças para a sustentabilidade tem-se revelado extremamente ambiciosa na União Europeia, trazendo um verdadeiro tsunami regulatório ESG sem paralelo a nível mundial, com inúmeras medidas de índole prudencial e comportamental direcionadas especificamente ao sistema financeiro e, em particular, ao sistema bancário. O papel do setor bancário assume-se como naturalmente essencial, quer pelo impacto dos riscos físicos e de transição sobre os balanços e modelos de negócio, quer pelo volume significativo de financiamento que a economia vai necessitar para assegurar os compromissos de neutralidade carbónica assumidos pela União Europeia e por Portugal para que eles possam ser cumpridos. As necessidades de investimento para lidar com os objetivos relacionados com este tema são muito elevadas. Tenha-se presente, por exemplo, que, embora agregando estas necessidades com as de transição digital e do incremento da capacidade de defesa, o recente relatório coordenado por Mário Draghi refere que, para satisfazer todas elas, a União Europeia terá de aumentar o seu nível de investimento em cerca de 5 pontos percentuais do PIB para níveis observados pela última vez nas décadas de 60 a 70, e cuja materialização vai requerer uma forte mobilização dos sistemas bancários e uma maior capacidade de resposta dos mercados de capitais, ainda demasiado fragmentados na União Europeia para a eficácia que deles se espera. No que ao nosso país diz respeito, o setor bancário português está totalmente empenhado na persecução da agenda da sustentabilidade. Tal compromisso materializa-se, nomeadamente, na integração dos fatores ESG na estratégia global das instituições, na definição de metas em termos de carteiras de crédito e de investimento, na gestão de riscos próprios ESG, no lançamento de linhas de crédito específicas para facilitar a transição de outros agentes económicos, na estruturação de operações indexadas a objetivos de sustentabilidade, no lançamento de produtos de investimento, na adaptação de critérios de seleção de fornecedores e no vasto trabalho desenvolvido em estreita cooperação com clientes e demais stakeholders. Sustentabilidade ambiental e sustentabilidade financeira vão se tornando cada vez mais duas faces da mesma moeda.
Persistem, contudo, desafios significativos, entre os quais destacaria a ausência de dados ESG em larga escala, fiáveis e comparáveis, para melhor eficácia dos processos de decisão. Esta lacuna, transversal aos vários setores da atividade económica, tende a assumir uma importância inversa à dimensão das empresas, ou seja, é particularmente expressiva no segmento das PME, responsáveis por cerca de 2/3 do valor acrescentado e mais de 3/4 do emprego do setor não financeiro nacional. Tal deve-se a vários fatores. Por um lado, estas empresas, devido à sua dimensão e escassez de recursos, tendem a apresentar uma maior dificuldade em compreender devidamente os impactos dos fatores ESG para a prossecução da sua atividade e em suportar os custos com o reporte de informação. Por outro lado, este segmento não é, diretamente pelo menos, abrangido pelas exigências regulamentares que impendem sobre o sistema financeiro e as grandes empresas. No entanto, a realidade assume-se bem distinta, pois as PMEs acabam por ser fortemente impactadas, em particular aquelas que são abrangidas a montante e a jusante pelas exigências das cadeias de valor em que participam. A APB tem defendido que importa criar condições para que as PMEs, de forma progressiva e respeitando o princípio da proporcionalidade, integrem fatores ESG nas suas estratégias e modelos de negócio, sejam transparentes na divulgação de informação financeira e não financeira e possam continuar a ter acesso a financiamento regular e em condições competitivas. Os ambiciosos objetivos de neutralidade carbónica dos governos e dos setores económicos, independentemente da sua dimensão, só são passíveis de serem alcançados com a criação de uma verdadeira agenda mobilizadora alicerçada no estabelecimento de parcerias entre os diferentes agentes, governos, setor privado da economia e sociedade civil. É por isso importante destacar o progresso significativo neste domínio conseguido este ano em Portugal com o lançamento do ecossistema CIBS ESG, que vai ser debatido no painel que se seguirá. Trata-se de uma solução totalmente gratuita para as empresas, financiada por um grupo alargado de bancos nacionais, desenvolvida pela CIBS, em parceria com entidades especializadas e experimentadas nas áreas que convergem para a materialização da resposta visada. É uma solução construída numa lógica de win-win, pois capacita as empresas em temas ESG, como por exemplo emissões de CO2, riscos físicos e taxonomia, e possibilita que as mesmas possam reportar informação num único portal tecnológico, evitando a necessidade de as empresas enviarem informação distinta a vários bancos, aumentando a comparabilidade entre empresas e setores, bem como a percepção de boas práticas e métricas de sustentabilidade. Contribui para que as instituições financeiras possam assegurar o cumprimento regulamentar, minimizando investimentos e custos operacionais. Esta solução, em que as instituições bancárias têm vindo a mostrar muito interesse, remete, pois, para o célebre provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado. O desejável neste caso, porém, seria mesmo juntar os dois termos, por forma a conseguir ir longe e rápido. O setor bancário tem defendido a importância de as empresas reportarem informação ESG em base voluntária, fornecendo-lhes uma vantagem competitiva nas cadeias de abastecimento globais e possibilitando que o setor financeiro diferencie de forma positiva empresas em diferentes estágios de integração dos fatores ESG. Nesta corrida, em que todos ganham, importa também não esquecer a importância que o setor público tem na condução da resposta às alterações climáticas e, em particular, a utilidade de elaboração de roteiros para a neutralidade carbónica a nível regional e municipal, coerentes com o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, articulados entre si e alicerçados em ferramentas de cálculo das emissões de gases de efeitos de estufa bastante robustas. Saúde, pois, estas iniciativas, as que irão ser debatidas agora a seguir, que são, além da que eu referi, são mais duas,
de âmbito nacional, mas de replicabilidade universal e de que se irá falar a seguir pelo facto de contribuírem para um desígnio que considero fundamental e que também é referido no relatório Draghi, a necessidade de conciliar os objetivos de descarbonização e de competitividade, de forma a assegurar que a descarbonização será uma oportunidade para a Europa e não um fator condicionante da sua competitividade e do seu crescimento económico. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao nosso keynote speaker, Pedro Nuno Miranda, da CIBS. Muito obrigado. Olá, bom dia. Só para garantir que temos aqui a logística preparada, agradecendo desde já à Fundação AIP pela oportunidade e de facto, após a introdução do professor Vítor Bento, é gratificante ver todo o corpo que esta iniciativa já tem e a breve explicação que foi dada é o sentido de união naquilo que é uma esfera não competitiva, no caso do setor bancário, em que perante um desafio de recolher uma vastidão de dados das empresas, especialmente as PME, como foi referido, ainda por cima numa fase voluntária, é de facto um esforço herculeano e daí a CIBS, que tem uma capacidade de organização e tecnológica de fazer acontecer, consegue proporcionar uma solução prática e pragmática para, conforme o professor Vítor Bento colocou, eu gostei muito daquela colocação, queres ir rápido, vai sozinho, queres ir longe, vai acompanhado. Fiquei com esta, vou reutilizar no futuro, em nome da sustentabilidade, esta expressão. Ora, muito bem, o ecossistema tem uma marca, o CIBS ESG, eu tenho um breve vídeo de 1 minuto e meio, que vou passar e depois retomarei. O vídeo descreve, na essência, este espírito de ecossistema e o desafio que as empresas têm. Já viste o impacto das alterações climáticas? Parece que veio para ficar. É verdade. E nós? O que é que podemos fazer? Já ouviste falar em ESG? Sim, sei que são 3 dimensões críticas na área da sustentabilidade. Tu já trabalhas esta área ESG na tua empresa? Mais cedo ou mais tarde vou ter que fazer isso. Sim, é uma mais-valia para perceberes a pegada verde da tua empresa e descobrires em que aspectos melhorar. Tenho que perceber por onde começar. Conheço um portal que pode ajudar. O CIBS ESG liga as empresas aos bancos e permite a partilha e sistematização da informação ESG de forma simples e unificada. E mais, vou mostrar-te como funciona. Para começar, é preciso fazer o registro da empresa. Depois é importante identificar os riscos físicos específicos para cada localização da empresa. Agora é a altura de preencher o questionário ESG. Este questionário permite obter um autodiagnóstico das práticas de sustentabilidade e dá algumas sugestões de melhoria. Caso ainda não tenhas feito, tens também a calculadora de emissões de gases com efeito de estufa. Agora só falta verificar se o teu negócio se alinha com a taxonomia ambiental. E como funciona a comunicação com os bancos? Os indicadores ESG são partilhados com vários bancos à escolha, de acordo com o teu consentimento. Assim, cada banco poderá ter esses dados em conta ao analisar o perfil da tua empresa. Ok, empresas mais sustentáveis, melhores condições de financiamento no futuro próximo. E se reportares, até vais ser distinguido. Se precisares de ajuda, podes contatar a equipa de suporte da CIBS, que está sempre disponível. Este processo todo requer algum esforço, mas vale mesmo a pena. Boa, obrigado. Começa já a fazer a tua parte. Ora bem, este vídeo é uma síntese de toda a mensagem que pretendo passar e dado o enquadramento do professor Vítor Bento, vou passar aqui de forma mais acelerada alguns temas. De facto, os desafios do lado das empresas são enormes, como foi aqui explicado, o montante de investimento para endereçar a transição energética e a própria transição é muito significativa. Os valores vão de 1% do PIB a 5% do PIB a nível mundial e, portanto, não é um esforço nacional sequer. Há imensas externalidades, há imensos desafios e vão ver um pouco mais adiante que há
uma esfera regulamentar densa, especialmente na Europa, e que obriga o setor financeiro, e daí esta mobilização que o ecossistema representa. E precisamente pelo ponto de partida que ainda está longe de atingir a neutralidade carbónica, como é aquela meta mais tangível que é divulgada no mercado, neste momento, o último estudo que temos conhecimento saiu no início deste ano, avalia a pegada carbónica nos produtos e serviços que os vários setores oferecem, a nível europeu e bastante segmentado por país. Não trago o estudo aqui, é um breve resumo executivo desse estudo para ver o nível, para se avaliar o nível de prontidão das empresas a nível europeu, e Portugal não é exceção. Os únicos setores que tiveram evoluções significativas, que são importantes, da energia e do aço, ainda assim, esses setores ainda têm investimentos avultadíssimos para fazer, para atingir a neutralidade carbónica. São setores importantes porque são inputs de outros produtos e serviços de outros setores. Mas, instantaneamente, o grande número, ainda por cima com o grande peso das energéticas e do aço, o grande número é que não mais de 20%, de uma forma instantânea, se perguntarmos ao mercado português ou outro país europeu, não tem ou não está preparado para responder sobre o seu estado da arte ESG. E, portanto, é isso que nós enfrentamos, ainda um mercado pouco maduro nesta matéria de caracterização do seu ponto de partida e, por sua vez, do seu nível de consciência ESG. Portanto, as obrigadas, que são poucas em Portugal, estamos a falar 30, 40 empresas em Portugal de grande dimensão, as PME, que é o grande tecido empresarial português, enfrenta maiores dificuldades, não tem equipas de consultoria disponíveis para trabalhar a sua realidade, é óbvio. E, portanto, enfrentamos muitas dificuldades a obter dados, especialmente pela caracterização do nosso tecido empresarial. E é o grande desafio deste ecossistema, que, por sua vez, representa os desafios que os bancos têm pela frente. Os desafios das empresas não são poucos, obviamente têm que fazer a transição, mas também têm que aceder a crédito, e têm que aceder a crédito também para financiar as atividades de transição. E isso, obviamente, depois, como vamos ver, também é uma consequência para o setor financeiro, que também tem que financiar. Mas para financiar tem que conhecer o ponto de partida das empresas. E, como foi referido pelo professor Vítor Bento, isso é muito verdade, especialmente nas empresas exportadoras portuguesas, é a cadeia de valor que está a pressionar as empresas PME para fazerem esse seu diagnóstico, porque têm que responder a questionários muito objetivos das empresas maiores, muitas delas multinacionais, a quem as PME portuguesas vendem e exportam os seus produtos ou os seus serviços. Portanto, a cadeia de valor, como vou esquematizar um pouco mais adiante, tem aqui um papel dominante. Do lado do setor financeiro, obviamente, os desafios das empresas são transferidos para o setor financeiro, em particular o setor bancário, como foi referido. Acresce que o setor bancário tem uma densidade regulamentar muito forte. Tem que reportar, aliás, já teve que reportar o quão verde a sua carteira de crédito é, embora ainda parcial, pela característica das empresas da sua carteira, mas em breve, a partir do ano que vem, é, pressionada a reportar a totalidade da sua carteira de crédito. Ora, sobre empresas que nem elas próprias ainda fizeram o seu exercício de ESG. E, portanto, é uma grande dificuldade que o setor bancário enfrenta, e daí este esforço combinado através do ecossistema, mas não só. Cada banco continua com meios próprios a persuadir as empresas nesta jornada de sustentabilidade, para que haja, em primeiro lugar, uma consciência que as empresas têm que fazer algum trabalho de casa, alguma análise, não é simples, demora algum tempo, com essa informação, uma consciência daquilo que é o seu ponto de partida, para onde é que devem chegar para atingir neutralidade carbónica, ou adotar uma série de práticas mais verdes, que vamos falar um pouco mais adiante, como é que são classificadas as atividades económicas, em termos se são verdes ou não são verdes.
E depois há outros desafios, obviamente, que abrangem o setor financeiro, que financia as empresas. As próprias empresas têm que atingir esses patamares de eficiência ESG ou de eficácia ESG com tecnologias que ainda estão pouco maduras ou ainda nem sequer foram totalmente desenvolvidas. E também os incentivos governamentais. É muito importante esta área, até a nível europeu, competir com continentes ou outros países fora da Europa que não têm este padrão. Como é que nós podemos ser competitivos se não estamos a jogar com as mesmas regras? E, portanto, a nível regulamentar, essa esfera de competitiva com outros continentes também é muito premente e está na ordem do dia. Este quadro é um pouco denso, mas representa a assimetria que o setor financeiro bancário sente, que tem na parte de cima há uma esfera, como nós chamamos, uma densidade regulamentar prática, pragmática, tem que reportar sobre tudo, sobre todas as empresas, mas nós sabemos que nem todas as empresas têm esses dados, porque se olharmos para o lado da empresa cá mais abaixo, em termos regulamentares, as empresas não são obrigadas a reportar. Apenas uma, ínfima fração do mercado é obrigada a reportar. Estamos a falar de 30, 40 empresas obrigadas. Ora, Portugal, PMEs de alguma dimensão não são mais de 400 mil, pois há muitas ENIs, que fazem 1 milhão e qualquer coisa, 1000 empresas, mas vejam a desproporção que é entre o setor financeiro obrigado a reportar e as empresas que nem sequer são obrigadas a fazer o seu diagnóstico em termos formais. Acresce, como eu referi, que o mercado está a fazer essa pressão, é uma pressão diferente. O mercado, o que é? São os consumidores, que em crescente vão acelerando a sua pressão por opinião pública, por pressão nos seus hábitos de consumo, mas também a cadeia de valor, como foi referida há pouco, e portanto não me vou repetir. Para que é que os bancos então precisam desses dados, colocando aqui empaticamente sobre o setor financeiro, o setor bancário? Os bancos precisam de processar esses dados para quê? Por um lado, para avaliar, como digo, o quão verde a sua carteira de crédito é. Para avaliar potenciais empréstimos, novos pedidos de financiamento, que são projetos mais unitários, o quão verde vai ser essa iniciativa. Alimentar modelos de risco. Os modelos de risco dos bancos são evolutivos. Cada vez mais, e já hoje acontece, os bancos processam riscos ESG, uns mais tangíveis, como, por exemplo, os riscos físicos. Financiar, há um exemplo clássico que dou sempre, porque financiar um hotel que tem uma maturidade, por vezes, 15, 20 anos, tem uma responsabilidade de projeção temporal muito grande, como, por exemplo, o risco climático onde esse hotel vai ficar. Qual é a procura que esse hotel vai ter daqui a 10 anos se estiver num local de temperaturas médias de 50 graus no verão e por aí adiante. Portanto, os riscos físicos é uma parte mais tangível e que está a ser incorporada já nos modelos de risco dos bancos. Mas outros riscos vão enriquecer este modelo de risco global. E as áreas comerciais, de marketing, obviamente querem financiar, querem detectar oportunidades de financiamento, crescer a carteira de crédito de uma forma saudável e, por isso, essa informação de probe da carteira de clientes potencial é bastante relevante. Portanto, é o mercado destes dados da ESG de uma forma resumida. Como é que as atividades, de uma forma formal, são classificadas em verdes ou não verdes? É uma taxonomia, uma regulação europeia, se entenderem, em que as atividades económicas estão segmentadas e que cobrem não a totalidade da atividade económica global, ainda estamos a falar de uma grandeza de 33, 34% das atividades económicas, mas essas atividades já abrangidas têm critérios objetivos de classificação. Se essas atividades forem elegíveis, portanto, estiverem dentro do âmbito da taxonomia, essas atividades são escrutinadas com um questionário denso, técnico,
e, portanto, as empresas têm que fazer o seu trabalho de casa, têm que fazer alguma delegação, não é apenas uma pessoa da empresa que provavelmente vai responder a todo o questionário e tem que fazer esse escrutínio. Contribui significativamente para um dos 6 critérios, não prejudica os outros 5, é um exercício interativo. E a ferramenta que disponibilizamos permite esse exercício. Portanto, é natural que nesta fase as atividades que estão alinhadas, ou seja, que são verdes, ainda são muito diminutas. E, portanto, os rácios de quão verde as carteiras de crédito são absolutamente modestos. Alguns valores públicos de alguns bancos apontam 2%, 3% ou 1%. Portanto, vejam a jornada ainda que existe pela frente, é natural. Se fossem todas verdes, não tínhamos um problema para resolver. E temos um problema para resolver e temos uma jornada longa pela frente. A parte ambiental predomina, é verdade. Porquê? Porque tem critérios mais objetivos, não há um planeta B para a parte ambiental, sem desprimor da parte social e de governance, mas a parte social de governance é muito mais alimentada por critérios qualitativos do que quantitativos. Ainda assim, algumas perguntas são importantes, mas não são tão abrangentes ou tão cientificamente escrutinadas quanto as ambientais, sendo muito objetivo. O ecossistema não é só tecnologia. Tudo, obviamente, está centralizado numa ferramenta tecnológica, que é um portal onde as empresas acedem e fazem o seu report. É um report continuado ao longo do tempo. É óbvio que o primeiro ano é mais custoso, porque é um arranque, um ponto de partida, mas este ecossistema não é só tecnologia, não é só o portal. E o portal envolve algumas componentes tecnológicas desafiantes, mas não entrando agora no detalhe tecnológico e funcionalidades do portal, importa partilhar convosco que é um ecossistema de ativação, de chegar às empresas. Temos parcerias com associações empresariais, temos parcerias formais com organismos do Estado, como, por exemplo, Turismo Portugal ou o IAPMEI, que tem na sua agenda capacitação e elevar a fasquia das empresas que orbitam à volta destes organismos, ou entidades privadas que fomentam as boas práticas das empresas. E, portanto, é um ecossistema de ativação onde fazemos comunicação de uma forma alinhada com as próprias instituições bancárias, os nossos aderentes, e com as associações e por meios próprios da CIBS. Portanto, há aqui um ecossistema de conhecimento técnico, de tecnologia e de ativação através dos parceiros, conforme referi. Enfim, uma breve descrição, que não vou entrar em detalhe, sobre as instituições atualmente aderentes. Não só instituições bancárias tradicionais, mas temos instituições que financiam as PME e, portanto, é um ecossistema inclusivo e não fechado e, portanto, aberto a novas adesões. Algumas parcerias, inclusive a APB, que participa, acompanha este ecossistema desde o seu início e que muito prezamos, e a APB traz um conhecimento do que é que outros países estão a fazer e a desenvolver nesta matéria. Temos parceiros de conhecimento, inclusive destaco aqui a nossa parceria com a EFRAG, que é um organismo que a nível europeu emana orientações muito concretas e recomendações que são muitas vezes transformadas em obrigações por decisão da Comissão Europeia sobre a forma como as PMEs devem reportar, são sugestões e são essas orientações que vamos incorporando na própria ferramenta, na própria solução tecnológica. As empresas acedem gratuitamente, têm alguns benefícios, precisamente porque isto é um ecossistema de reporte voluntário. Convém aliciar as empresas a entrarem no portal. Obviamente há um aliciamento para ela própria e é isso que procuramos trazer no portal, que é que a empresa também tenha o benefício de se conhecer a si própria, ter uma consciência do ponto de partida. Isso é o que nos mobiliza nesta fase. E, portanto, há aqui algumas ofertas que a empresa leva para si para outras finalidades, que não é só para o reporte ao setor bancário ou para potencial financiamento. O cálculo das emissões CO2 é muito relevante.
para outras finalidades, inclusive para o reporte que se torna cada vez mais obrigatório para empresas de maior dimensão e, como digo, as empresas exportadoras portuguesas estão especialmente expostas e sabem isso, que o esforço de reporte é cada vez maior e não vai diminuir, vai aumentar. Portanto, este exercício de autodiagnóstico é fundamental. O portal já está em produção desde junho deste ano. Tivemos uma fase anterior, mais beta, mais de convite a empresas num ambiente mais fechado. Obviamente fazemos evoluções, temos uma agenda evolutiva que não para. Neste momento estamos a fazer algumas ações de comunicação. Trago aqui alguns exemplos dessas ações de comunicação, tudo muito verde, porque obviamente que é a cor dominante e mais correlacionada com a sustentabilidade. Também destacar aqui, já numa fase final da minha apresentação, destacar que para as empresas e também obviando o sistema financeiro, os bancos, nós apoiamos as empresas neste reporte. Fazemos ações de formação através de webinars abertos, recorrentes, fazemos de uma forma continuada apoio ao preenchimento, portanto é um contact center multicanal, tanto por telefone ou por e-mail, e consolidamos e desenvolvemos ações customizadas que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo de ativação, mas também de apoio ao preenchimento. O estímulo tem que ser muito grande. Estamos numa fase de arranque. O número, como digo, instantaneamente o mercado está pouco preparado para responder a estes questionários. Não é só apenas uma vontade de comunicar e dar a conhecer, a empresa tem que perceber que tem um trabalho de casa e tem que fazer esse trabalho de casa para que seja eficaz. Portanto, temos, como referi, alguns outputs gratuitos, inclusive um diagnóstico gratuito que a empresa pode utilizar para outras finalidades. Não é igual ao CSRD, que é o compêndio mais formal de reporte a nível europeu, mas uma grande parte é coberto por aquilo que é o âmbito que o portal oferece. Os selos foi uma ideia que retirámos e bem do IAPMEI e do Turismo Portugal, o reconhecer as empresas. Temos vindo a ter bons feedbacks que as empresas que reportam, e nesta fase só podemos qualificar o reporte, não podemos ainda entrar no mérito da qualidade dos dados submetidos. Obviamente que isso é uma etapa que já estamos a preparar, mas é uma etapa seguinte. Primeiro precisamos de dados e trazer as empresas para o reporte de dados já é um caminho herculeano e difícil. Portanto, muitas empresas, orgulhosamente, e estamos a falar de PMEs, utilizam estes símbolos, estes logos ou estes selos com bastante orgulho, e isso, de facto, é muito eficaz neste meio. De uma forma muito sintética, os módulos que o portal hoje em dia tem, eu já referi em detalhe a taxonomia. Quando as empresas não calcularam ainda as suas emissões, também oferecemos uma calculadora que, no fundo, é desdobrar perguntas para chegar a um número global de emissões. A localização onde as empresas operam ou têm interesses económicos, as localizações têm riscos físicos, que a empresa pode aferir de uma forma macro essas localizações em termos de riscos físicos, risco de inundação, de tsunami, temperatura e por aí adiante. Cada banco vai processar esta informação nas suas modelizações, portanto são informações que a empresa recebe do ponto de vista qualitativo, mas não é a opinião formal final de cada banco. Cada banco vai processar a informação com as suas modelizações, mas a empresa fica logo com uma aferição sobre o seu estado da arte ESG, no caso, riscos físicos. E, finalmente, um questionário de ESG geral, que até foi evoluído há muito pouco tempo. Era um questionário mais abrangente, reduzimos o número de perguntas, que depende da dimensão da empresa, o setor de atividade, para 20, 30 perguntas no máximo, para abranger temas mais qualitativos, tanto ambiental como social e governance. Trago aqui alguns print screens, há sempre uma curiosidade para saber, então, mas como é que é em termos concretos? Vou passando aqui alguns print screens do look and feel, do tipo de questões, por exemplo,
é o look and feel da localização física, portanto a empresa tem que submeter as coordenadas geográficas e essa coordenada geográfica está associada a um conjunto de riscos. A empresa ainda assim pode alterar a sua percepção sobre estes riscos, porque em termos físicos há obviamente uma vizinhança que, dada a localização específica da empresa, a empresa considera que não está sujeita ao nível de risco que a ferramenta sugere automaticamente. E os riscos podem ser cobertos de várias formas. Pode haver um seguro ou outros mecanismos de cobertura e essa informação também é qualitativa, também é importante para os bancos. Do lado da taxonomia, obviamente, ou da calculadora, há sempre uma decomposição em elementos mais simples, mas são questionários densos e modulares. E, portanto, o desafio é que a jornada seja minimamente agradável e razoavelmente perceptível, porque muitas vezes afundamos no detalhe e esquecemos do todo que procuramos aferir. Termino com este overview rápido de alguns slides. Obviamente é muito difícil entrar aqui em detalhe, mas oferecemos, mais uma vez, a empresa tem acesso ao resumo executivo daquilo que submeteu. Isso é muito importante para reutilizar para outras finalidades, para o seu autodiagnóstico, estes dados ESG. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado. Passamos já de seguida à mesa redonda do nosso painel, que vai ser moderada por Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Estratégico do Portugal Smart City Summit, e tem como intervenientes Filipa Saldanha, do Crédito Agrícola, Mário Silva, do Milênio BCP, Ricardo Silva, da Skypro e Francisco Teixeira, da Get2C. Muito obrigado. Passamos a palavra ao nosso moderador, Nuno Lacasta. Muito obrigado. Bem, muito bom dia. Peço desculpa aqui por esta curta nota logística. Eu vou fazer justamente uma nota logística antes de passarmos para o nosso painel. A primeira nota logística é dizer que o painel vai decorrer na ordem, na ordem da audiência da esquerda para a direita, o que significa que o Dr. Pedro Nuno Miranda também está aqui connosco, porque pode ser que haja uma outra questão que faça sentido ser-lhe colocada também. Da minha parte, devo dizer que já tenho uma ou duas, mas vamos ver como corre aqui a perspectiva dos bancos e a perspectiva de uma empresa que já utilizou a ferramenta. A segunda nota logística para dar conta que no final, como aliás foi anunciado inicialmente, teremos uma outra apresentação mais sintética por parte do Francisco Teixeira da Get2C, que já irá justamente apresentar uma ferramenta, várias ferramentas que também esta empresa disponibiliza para as autarquias, nomeadamente, e deixo, obviamente, ao Francisco depois essa mesma apresentação. Antes de passar a palavra já aqui à Filipa Saldanha da Caixa de Crédito Agrícola, eu gostaria só de relembrar um dos números que foi há pouco referido e se calhar apresentar mais um muito rapidamente. Falámos há pouco que entre 1% a 5% do produto interno, vamos chamar da União Europeia, deverá ser investido, dispendido em ação climática. Este valor, em certo sentido, está subestimado, porque ele é essencialmente dedicado à redução de emissões, à mitigação, isto que falámos há pouco, que é como sermos mais eficientes nas empresas, como consumimos menos energia. Há um outro valor, que é muito mais difícil de identificar, mesmo Portugal, que já tem hoje um roteiro para a adaptação aos impactos das alterações climáticas, o cálculo do impacto no PIB é bastante mais difícil de fazer, mas é provavelmente várias ordens de grandeza aqueles anteriormente referidos. Aliás, um estudo que já tem mais de 10, 12 anos do então economista-chefe do Reino Unido, Nicholas Stern, na altura chegou a calcular eventualmente custos de investimento de adaptação, e agora, por favor, agarrem-se à cadeira, entre 3
a 20% do PIB, obviamente num horizonte temporal bastante longo, se não fosse nada feito. Primeiro número, vamos reter 1 a 5% do PIB, eventualmente mais. As necessidades de investimento são objetivas. Mais uma vez, citando o relatório Draghi, estamos a falar de segurança energética, estamos a falar de menos consumo de energia, estamos a falar de materiais críticos, estamos a falar, no fundo, de a economia europeia, que tem que ser competitiva, ganhando escala, mas tem que ser competitiva com o fator de produção, energia e descarbonização. Insisto, mais uma vez, tem que ser competitiva, adaptando-se aos impactos físicos da mudança do clima. De outra forma, há certas instalações que podem estar em risco de inundação ou, no caso português, por exemplo, de proximidade a fogos florestais. Segundo número, valores de 2022 da Munich Re, uma empresa seguradora conhecidíssima, cerca de 250 mil milhões de euros foi o valor nesse ano estimado de danos, de prejuízos resultantes de desastres naturais. O PIB português, um bocadinho menos. Desses 250 mil milhões de euros, 55% não estão segurados. Isto levanta um problema em si mesmo em termos de perceber este impacto, mas é um número muito relevante porque ele cruza-se com o número de investimento que é mais direcionado ao setor bancário e ao setor financeiro, mas evidentemente o número de riscos de seguro é dedicado ao setor segurador, naturalmente, e ao setor ressegurador, e é várias ordens de grandeza relevantes. Termino com agora uma passagem para esta ferramenta. Há pouco falávamos do Dr. Pedro Nuno Miranda, mas sabemos isto bem, a dificuldade, o desafio que é no nosso país colaborar. É porventura o nosso maior desafio. Nós não temos tradicionalmente uma cultura, se calhar as novas gerações já começam a ter, de colaboração. Mas temos na CIBS, no multibanco, que toda a gente conhece, um exemplo já antigo de colaboração. Vejam bem, um setor tão competitivo como é o setor financeiro, o setor da banca, que naturalmente, em termos de políticas comerciais, é agressivo na forma de captação de clientes, entendeu, novamente, lançar mão de uma ferramenta colaborativa e, como vimos, e é uma das minhas perguntas para os representantes, quer da Caixa de Crédito, quer do Binário BCP, a partir de onde é que termina a componente colaborativa e partilhada e onde é que começa a componente depois específica de cada banco? Falámos da modelação que cada banco faz dos riscos climáticos baseado nessa informação de base. Mas, ao mesmo tempo, esta percepção, e agora termino mesmo, da absoluta imperatividade, outra das recomendações do relatório Draghi, reduzir a burocracia, o outro lado da moeda é reduzir os custos de transação. Quando o tecido económico é essencialmente pequenas e médias empresas, elas simplesmente não têm dinheiro para pagar quantias muito substanciais, quando comparadas com as grandes empresas, para fazer este tipo de reporte de informação e de trabalho, que muitas vezes e cada vez mais será necessário para aceder a financiamento. Portanto, esta noção de baixar o custo de transação, o custo de fazer negócio, de pedir dinheiro emprestado, é muito importante. Eu creio que esta ferramenta é um princípio de veras relevante e, por isso, passo já a palavra, Filipa, para a perspectiva de um banco, digamos assim, um cliente desta ferramenta. Depois falaremos, evidentemente, da empresa. Qual é a sua avaliação, apreciação e experiência prática no seu desenvolvimento e agora implementação? Muito bem, já está ligado. Ok. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu creio que como ponto de partida para responder a esta questão é importante realçar mais uma vez que a falta de dados ESG e a falta de mecanismos de validação desses mesmos dados tem sido talvez o maior desafio dos financiadores, do ecossistema bancário, não só a nível nacional, mas também europeu, no que diz respeito a acelerar a transição para uma banca mais responsável, mais sustentável, e também no que diz respeito a conseguir responder efetivamente às exigências do nosso regulador. E isto acontece por uma razão muito simples, porque nós é com uma caracterização fina das nossas carteiras de crédito que nós conseguimos avaliar efetivamente a exposição dos bancos a empresas poluentes e, talvez mais importante em Portugal, a empresas que são pouco resilientes às alterações climáticas. E vivendo num país como Portugal,
temos que ter muito cuidado com esta resiliência da nossa carteira de crédito, se estivermos expostos, por exemplo, a setores como turismo costeiro, agricultura, etc. Ou seja, há aqui uma importância também financeira muito grande em conseguir avaliar estas fatias das nossas carteiras de crédito. Com isso, conseguimos naturalmente desenhar medidas de gestão de risco ESG mais apropriadas e integrar esta informação nos nossos processos de criação de novos produtos de crédito que nos permitam realocar fundos para o lado certo da economia e, naturalmente, agarrar novas oportunidades de negócio e de financiamento. Penso que já todos percebemos no seio do ecossistema bancário e também no ecossistema empresarial como um todo, que existe uma relação muito forte e direta entre riscos ambientais e sociais e a resiliência do negócio bancário. Mas, infelizmente, continua a existir uma grande invisibilidade económica associada a métricas, à esmagadora maioria das métricas ambientais e sociais. Ou seja, nós temos a consciência que existe esta forte relação entre ambiente, social, governance e resiliência do negócio bancário, mas depois não conseguimos traduzi-la em linguagem financeira. Por isso, para colmatar estes desafios, o que é que começou a ser feito já há alguns anos por alguns bancos a nível nacional e também a nível europeu, começaram a perceber que tinham que construir aqui uma base sólida de conhecimento ESG sobre todas as atividades que financiamos. E foi precisamente com este propósito que nós, em 2021, o Grupo Crédito Agrícola começou a recolher informação junto de alguns clientes, não todos, junto de alguns clientes de setores-chave estratégicos para nós que nos solicitassem novos financiamentos bancários. Isto foi uma forma interna de nós conseguirmos ganhar alguma maturidade, algum conhecimento sobre a maturidade dos nossos clientes empresariais na sua própria jornada para a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, avaliar a eficácia ou a não eficácia dos nossos financiamentos, ou seja, perceber se estávamos efetivamente a apoiar a transição para uma economia mais inclusiva e mais sustentável. Acontece que, com o elevado crescimento das exigências ao nível de reporte de sustentabilidade, nomeadamente a taxonomia ambiental da União Europeia, que já foi aqui referida, chegámos à conclusão que tínhamos que encontrar soluções mais rápidas e mais estruturais para que conseguíssemos efetivamente responder a estes desafios, ou seja, sozinhos não conseguiríamos ir a lado nenhum e o ecossistema bancário rapidamente percebeu, e a CIBS também percebeu, que os bancos teriam que unir esforços e coordenarem-se nesta jornada. Em primeiro, para conseguir começar a recolher informação de forma maciça, ou seja, ter aqui uma boa caracterização do tecido empresarial português, pelo menos de todas as empresas que recorrem a crédito bancário, que são muitas. Em segundo, também já muito bem referido pelo Dr. Vítor Bento, garantir que os dados recolhidos e reportados são uniformes e comparáveis entre si. Ou seja, temos que garantir que não há inconsistências na informação, assimetrias de informação e, pior do que isso, greenwashing. Ou seja, eu tenho que recolher os dados de uma maneira, aqui o Mário do BCP tem que recolher exatamente os mesmos dados e reportar exatamente os mesmos dados. Ou seja, tem que haver aqui uma seriedade do tratamento da informação ambiental, social e de governance, tal como existe também um grande nível de seriedade quando tratamos de informação puramente financeira. E, em terceiro, libertar o foco da diferenciação, ou seja, aí podemos largar um bocadinho a cooperação e podemos nós, enquanto bancos individuais, focarmos nisso, libertar este foco de diferenciação para o que realmente importa. O que é que nós conseguimos fazer com estes dados? Que oportunidades de impacto é que nós conseguimos criar através da recolha e tratamento desses dados? Por isso, a solução CIBS ESG nasce precisamente com este propósito. Para nós em particular, e acho que é um bocadinho, acho que se calhar vais partilhar da mesma opinião, mas depois já te passo a palavra, vem naturalmente cumprir vários objetivos em simultâneo. Primeiro, estamos mais perto de cumprir as exigências regulatórias, não é? Ao nível de reporte de sustentabilidade. Temos que avaliar minuciosamente toda a nossa cadeia de valor com um grande foco na carteira de crédito, onde estão mais de 99% da nossa pegada. Só a nossa pegada de carbono está na carteira, 99,9% está na carteira de crédito, por isso temos que ter aqui um foco muito grande na avaliação dos nossos clientes. Em segundo, melhorar toda a identificação que fazemos para conseguir, efetivamente, ter políticas de gestão de risco
com alarmísticas na originação de crédito, ou seja, será que devemos ou não aceitar aquele financiamento e será que devemos ou não aceitar com condições específicas para apoiar a transição? Nós só conseguimos ter este género de discussão ao nível interno com as nossas equipas de crédito e de risco de crédito e de negócios se tivermos dados. Se não tivermos dados, não conseguimos construir nenhuma narrativa, nenhuma discussão com raciocínio. E, por último, integrar este tipo de informação na estratégia de negócio do banco para que seja possível, efetivamente, criar novos produtos de financiamento que nos permitam agarrar oportunidades financeiras e, ao mesmo tempo, criar impacto positivo nas empresas, nas pessoas e também, obviamente, no planeta. Eu teria muito mais a dizer, mas se calhar passo por questões de tempo. Muito obrigado. Dr. Mário Silva, justamente passando a bola, por assim dizer, para si, a mesma pergunta, e já agora uma adicional, que não quero que veja como uma preocupação, mas de alguma forma gostaria de ter esse feedback também. O Millennium BCP está integrado hoje num grupo internacional, uma multinacional, ou é já uma empresa com atividade internacional, melhor dizendo. Qual é a relação, se há alguma, entre a atividade aqui e estas métricas em Portugal com operações que possam ter noutras localizações, que de alguma forma possa haver, no fundo, uma fertilização cruzada entre os diferentes destinos? Ou não tem neste momento, ou se vê isso no horizonte também por parte do Millennium BCP? Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar. Filipe, muito obrigado. Fez aqui uma apresentação muito abrangente, integrando a maioria das vertentes. Digamos que no seguimento das apresentações anteriores... Eu creio que seria necessário, se calhar, subir um pouco o microfone. Digamos que a grande mais-valia da ferramenta será, de facto, aqui uma ferramenta que é grátis e que permite uma integração dos sistemas com um reporte para as empresas, evitando custos adicionais e com um suporte integral, quer em termos de preenchimento, quer em termos de suporte ao preenchimento do mesmo por parte das equipas da CIBES, e digamos que em termos de vantagens para a banca em si, consideramos que vai permitir, também em linha com o que a Filipe estava a dizer, analisar e classificar os clientes com base na informação recolhida através da plataforma, sendo ela uma única, ao invés de ser necessário para cada um dos bancos preencher questionários diferentes, e quando falamos em questionários diferentes basta o banco ter um parceiro legal diferente para os questionários e a transposição das questões que estão nos questionários e que é feita da taxonomia ser considerada de forma diferente, e se uma empresa trabalhar com 4 bancos pode ter que responder a 4 questionários que podem ser bastante distintos. E, portanto, vai-nos permitir analisar e classificar os clientes com base na informação recolhida e apoiar os clientes na transição que têm que fazer. E aqui consideramos que, de facto, pese embora, como já foi dito, pese embora não haja obrigatoriedade de PMEs e pequenas empresas fazerem qualquer tipo de reporte, de facto é colocada aqui uma responsabilidade nos bancos e nas grandes empresas pelo facto de terem que entrar em consideração com a sua cadeia de valor para a sua própria classificação. Em relação à questão sobre o grupo, sim, em termos de grupo, nós temos objetivos para o Millennium BCP em Portugal, como temos também objetivos para o Banco Millennium na Polónia e para o Millennium BIM em Moçambique, havendo transversalidade e o nosso Comitê de Sustentabilidade integrando a evolução que é feita sobre a matéria em cada uma das geografias. Muito obrigado. Engenheiro Ricardo Silva, a perspectiva agora de uma empresa que cedo se registou, reportou. Qual é a sua perspectiva em termos da importância desta ferramenta, da sua, já agora, aproveitando, usabilidade, acho que o termo se utiliza hoje em dia, e que mensagem, no fundo, pode passar para, porventura, outras empresas que queiram, como agora já se utilizou esta manhã, fazer esta jornada
no âmbito da ferramenta. Certo. Bom dia a todos. Efetivamente, isto aqui portanto, é uma jornada e que, de facto, nestes últimos 2 anos veio, juntamente com, como diziam hoje de manhã, aqui o professor Vítor Bento, com um turbilhão, um furacão regulatório que nos caiu em cima. Mas antes, permitam-me só fazer aqui, estou bem complementar o que foi dito já hoje de manhã, também daqui do professor Vítor Bento, que falava de cada vez mais da sustentabilidade financeira e sustentabilidade ambiental andarem lado a lado. Eu permita-me aqui complementar esta afirmação porque é mais, ou seja, tem que haver a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental. E como se dizia há 2 anos, estava numa conferência na Gulbenkian, em que falava, portanto, o presidente do IAPMEI, e ele fez uma analogia que me ficou na memória, precisamente de que a sustentabilidade era como o mocho alentejano, que todos conhecemos, que tem 3 pernas. Em que uma das pernas é a parte ambiental, outra é a parte financeira e outra é a parte social. E se uma das pernas sair, o banco cai. Portanto, não há sustentabilidade. Portanto, e isto tem que ser aqui encarado dessa forma, ou seja, na lógica aqui das empresas, tem que se olhar para a sustentabilidade como a união destes 3 grandes pilares. E estes 3 pilares agora vêm de uma política já há mais de 20 anos que se fala, que era a política dos 3 P's, em que temos o primeiro P é o Profit, o segundo P seria People e o terceiro é o Planet. E, portanto, dito isto, só que esta complementariedade, porque associa-se muitas das empresas, eu para ser sustentável tenho que ser verde, e isso é a comunicação que passa. Não. Para ser sustentável tem que ser primeiro financeiramente, portanto, tem que gerar valor, tem que ser financeiramente estável, para depois poder, sim, ajudar também a contribuir as pessoas e depois as pessoas, sim, pensar no planeta. Porque a lógica, e temos aqui em Portugal um tecido com 1.4, voltando a números, 1.4 milhões de PMEs, e, efetivamente, nós deparamos que a taxa é extremamente reduzida de quem ainda olha para os critérios de ESG. Porque isto tem que ser encarado numa lógica aqui estratégica. E nós, neste percurso, nesta jornada, e isto agora aqui chegando depois aqui à plataforma aqui da CIBS, em que nós participamos com todo o gosto, percebemos que a palavra, se me disserem, neste percurso que nós já iniciamos e que somos tanto na vanguarda, com todas as dificuldades regulatórias, com toda a exigência, o que nos motiva é precisamente perceber que há aqui uma estratégia de futuro e uma estratégia que vai trazer rentabilidade e geração de valor às empresas, às pessoas e ao planeta. E, portanto, essa estratégia, se me pedirem uma palavra para ser estudada, eu diria que a palavra que está mais interligada com a sustentabilidade é proximidade. E essa proximidade vem de quê? Vem da proximidade, por exemplo, nós, se queremos ser sustentáveis a nível ambiental, temos que caminhar por um caminho de circularidade, portanto, em que se fecha aqui o loop, portanto, de uma economia linear a implantar serviços circulares. Portanto, esses serviços circulares, sim, são serviços de proximidade, são serviços locais e são serviços que, realmente, vão ter impacto financeiro porque têm, efetivamente, menor volume, mas têm maior rentabilidade e, portanto, geram mais valor. Portanto, esses serviços circulares têm que ser pensados como uma primeira estratégia. E, obviamente, por inerência, vão trazer também ganhos ambientais e ganhos sociais. Esta proximidade também se passa com as pessoas, ou seja, a relação das empresas com as pessoas em toda a cadeia de valor, ou seja, dentro da própria empresa, com os seus colaboradores, mas também com os seus fornecedores, com a sua cadeia de abastecimento, tem que haver aqui uma boa componente social em que todos têm boas condições de trabalho e isso gera, normalmente, mais valor. E, por último, também, novamente, a proximidade de entidades que, como a CIBS, e agora voltando, sim, à questão que me colocava do questionário. Dr. Ricardo, desculpe, eu não quero interrompê-lo, nem sou jornalista, mas aquilo que acaba de dizer motiva-me a fazer uma pergunta que creio que é relevante. Há pouco ouvimos que não existe obrigatoriedade de reporte por parte das PME, sabemos isso. E sendo isto voluntário, depende da vontade, obviamente, de cada empresa. Mas em que medida é que, sobretudo as empresas exportadoras, nomeadamente, certo, já lhes está a ser exigido para aceder a mercados externos ou a concursos internacionais, justamente um mínimo olímpico, para não dizer mais, de informação
e de demonstração que está a responder a estes desafios? Neste momento, e nós somos uma empresa exportadora, a Skyprop, exportamos cerca de 90% do que produzimos, e efetivamente isto é uma mudança que está a acontecer agora. Ou seja, o comboio partiu há cerca de 1 ano ou 2, basicamente. Portanto, neste momento sabemos que o comboio não volta para trás, portanto o destino é em frente, portanto, para trás não volta. E hoje a necessidade de reporte começa a ser percepcionada pelas empresas, porque realmente só hoje só em 24 é que começou a obrigatoriedade de reporte. Mas sabemos que em 2026 as grandes empresas têm que reportar também a sua cadeia de valor. E, portanto, isto é algo que sabemos que, tipo aqui em Portugal, em novembro, dezembro de 2025, vamos começar a pensar nisso. Mas nós não, portanto, nós encaramos que nós fomos pioneiros por isso, porque percebemos isto vai ser necessário, portanto, não há como voltar para trás. Está claro como água de que as empresas exportadoras vão ter que ter este reporte. Quanto mais fortalecido for este reporte, mais força comercial, melhores negócios, mais valor nós conseguimos gerar ao demonstrar que somos empresas que estamos na vanguarda. Posso também aqui dizer que nós, SkyPro, também um dos motivos do convite aqui pela CIBS é que fomos a única empresa portuguesa a participar no estudo da EFRAG, precisamente foi o teste piloto do reporte voluntário de PMEs. Nós fomos a única empresa portuguesa a participar, porque realmente isto aqui tem que ser encarado numa lógica de estratégia, ou seja, queremos efetivamente mudar para ter um negócio de componente mais circular, certo? Vai gerar mais valor, certo? Vai trazer melhor performance ambiental, certo? Melhor contributo social, certo? E, portanto, se isto é estratégico, temos que pensar já, porque as empresas portuguesas têm aqui, e eu falava há pouco aqui da proximidade, nós temos uma desvantagem de sermos periféricos. Isto é um facto. Hoje seria muito mais fácil se estivéssemos numa República Checa ou então, ao lado de uma Alemanha e estão ali ao lado de uma Áustria e de uma Itália. Portanto, nós, reparem, como eu falava, a sustentabilidade requer proximidade. E, portanto, nós, como temos esta limitação, que nos traz outras vantagens por este país à beira-mar plantado, portanto, este jardim à beira-mar plantado, mas, efetivamente, isto tem que ser claro numa lógica estratégica. E a estratégia traz essa necessidade e também traz necessidade de parcerias. O que a CIBS faz aqui, efetivamente, veio, e nós aparecemos o questionário, e como tínhamos participado antes no estudo da EFRAG, bem mais complexo, verificamos que faz um resumo do que é essencial para realmente ser o início desta jornada. Portanto, obviamente que o objetivo depois será, e as empresas, vamos chegar a esse ponto, em que será avaliado o mérito, portanto, dos nossos reportes da ESG, ou seja, a qualidade deles. Hoje, queremos, efetivamente, é que as empresas comecem a reportar. Portanto, é o primeiro passo, efetivamente. Mas verificamos também que no mercado internacional, se na Europa há esta preocupação, nós, por exemplo, a empresa, uma parte do negócio vem do Médio Oriente, o Médio Oriente começa agora a despertar para estes valores do ESG. Para eles é algo ainda novo. A Europa é que está, efetivamente, a liderar aqui este processo. E, portanto, essa é a nossa posição como empresa aqui exportadora e já preparar aqui o futuro, porque todas as empresas, todas as PMEs nacionais, em 2026, terão que estar preparadas. E voltando agora, finalmente, então, ao questionário, dizia, faz um resumo muito bem deste turbilhão regulatório, permite a possibilidade de ser uniforme, ou seja, qualquer banco, como daqui a pouco, não há necessidade de nós trabalharmos com 3 bancos, ter que fazer um reporte de 60 perguntas para este banco, 80 perguntas para aquele, tudo perguntas diferentes, ou seja, gera aqui eficiência e realmente, este apoio é importante porque se nós hoje temos aqui, portanto, a felicidade de estar numa empresa em que assumimos como estratégico, para muitas empresas é totalmente novo. E há questões que se colocam como coisas básicas do tipo das emissões, se estão de âmbito 1, âmbito 2 ou âmbito 3. Parece uma coisa elementar, mas se eu fizer hoje um questionário nacional a todas as PMEs, desses 1,4 milhões de empresas, garantidamente eu garanto que 1 milhão de empresas não sabe o que é o âmbito 1, âmbito 2 ou âmbito 3. E, portanto, uma coisa tão básica, mas isto é a nossa realidade. E esse caminho faz, porque a CIBS realmente tomou esta iniciativa
nós valorizamos e temos todo o orgulho de participar. Eu queria só comentar muito rapidamente, eu acho que este é um excelente exemplo e ainda bem que começou o caminho com uma visão proativa que tinha que começar antes. Eu acho que é muito importante, e não sei se há empreendedores na audiência, é muito importante reter a mensagem que, embora as empresas, as PMEs, e não são PMEs só, não é? Porque nós temos um tecido empresarial cheio de microempresas, tenha ainda alguma margem no que diz respeito às exigências regulatórias, ou seja, só em 26 ou 27 ou 28 é que têm que reportar, eu acredito muito que é o mercado que marca o passo, e marca o passo a um ritmo capaz de esmagar aquelas que não se apresentem adequadamente. Exatamente, eu acho que as PMEs cotadas é em 26, as micros é 28 ou 29, mas eu acho que temos que olhar agora para este problema, primeiro, porque estas pequenas empresas têm cadeias de valor e têm que responder às exigências dos seus grandes clientes, podem ter investidores internacionais ou mesmo investidores nacionais, acionistas, e estes têm que reportar agora, não é em 26 ou em 27, e têm que reportar as suas cadeias de valor. Por isso, é muito importante, naturalmente, nós conhecermos o timeline, o cronograma regulatório, mas é muito mais importante nós seguirmos o ritmo com base no que o mercado nos exige e não no que o ambiente regulatório nos exige. Não, subscrevo e agradeço precisamente esse comentário, porque de facto é esse, ou seja, aqui a CIB está-nos a ajudar a ultrapassar esse turbilhão regulatório, simplificando, mas efetivamente, portanto, como disse, o relatório, o reporte das PMEs é voluntário, mas a força de mercado já está, já começou. Sim, e, portanto, será o mercado aqui a ditar, portanto, essa necessidade. Antes de passarmos para a próxima fase deste nosso painel, eu tinha duas perguntas a fazer ao Dr. Pedro Nuno Miranda, que são mais ou menos óbvias, tendo em conta o que já ouvimos, que são, a primeira, saber se há outros países que tenham algo parecido com isto que acaba de ser, no fundo, criado em Portugal, esta ferramenta. E a segunda, quantas empresas estão já ou em registro ou em reporte, não sei se tem estas duas fases, digamos assim, acho que seria informação útil, como diriam os gatos. Agradeço a pergunta. Temos uma preocupação de acompanhar o que é que se passa noutros países e, como disse há pouco, a APB vai-nos alimentando bastante sobre isso, porque vai participando em fóruns internacionais, muito mais a nível europeu, e proximamente vai estar um na OCDE, só para dar um exemplo, e de facto o conhecimento que temos é que não existe paralelo deste ecossistema. A CIBS, vamos ver, para já, com toda a humildade, nós somos instrumentais. A finalidade é o objeto que estamos aqui a falar, é ajudar as empresas, ajudar o setor financeiro, somos aceleradores e, portanto, não somos uma finalidade em si mesma. Às vezes há aqui, somos olhados como o exemplo, mas vamos ver, como foi dito, infelizmente em Portugal não há tradição de ecossistemas colaborativos que não interferem na esfera competitiva natural entre os bancos. Isto é meramente instrumental e acelerador. Mas, de facto, o que nós ouvimos falar é, num outro país, há iniciativas de empresas tradicionalmente no mercado de recolha de informação financeira que procuram acrescentar alguns indicadores ESG, mas muito longe do âmbito que é relevante para o setor bancário. A taxonomia é, de facto, densa, mas é a taxonomia, é aquela e não há outra. E sem o exercício de taxonomia é impossível à empresa saber, com todo o rigor, se as atividades que exerce são verdes ou não são verdes, qual é o seu ponto de partida e ter consciência do que é que tem que fazer pela frente. Portanto, eu assim resumo até, olhando para o mercado, e mesmo o mercado português, há uma grande consciência sobre a sigla ESG, que abrange critérios ambientais, sociais, de governance. Na prática, há ainda poucas empresas que fizeram o seu exercício e têm o seu nível de consciência sabido para poderem evoluir. E, portanto, o número de empresas ainda é muito modesto. De todos os questionários submetidos, temos à volta de 150, os números são dinâmicos, e à volta de umas 200 que estão em progresso neste momento de submissão. Mas recorde que a maturidade nesta matéria é 0, qualquer coisa por cento, e, portanto, estamos no início da jornada. É muito difícil que as empresas façam o seu exercício. A Sky Pro, só também fazer aqui uma ponte,
surgiu naturalmente, fizemos convite a algumas empresas que foram designadas pelos nossos bancos aderentes e que a SkyPro sobressaiu naturalmente na fase beta e que sempre com um bom exemplo de uma empresa que eu resumo de forma executiva, consegue incorporar, e infelizmente foi muito sintético na explicação que fez, mas é um exemplo de uma empresa que atua num setor muito competitivo, o setor têxtil, no caso fardas para a aviação civil, para os comissários, para os pilotos e por aí adiante, para o pessoal de terra, para imensas companhias conhecidíssimas a nível internacional, com uma cota de mercado invejável, portanto atua num setor difícil e com elevada exposição ambiental. A parte dos tecidos, a forma de reutilização, de recircular os tecidos que sobram, tudo isso em termos ambientais é das indústrias transformadoras mais difíceis de operar. E conseguiu fazer isto que eu queria finalizar a dizer. Incorporou no seu modelo de negócio a oportunidade de trabalhar bem esta matéria ESG. E, portanto, quando se diz acrescenta valor, isto depois é traduzido, bom, eu consegui ser mais competitivo do que os meus concorrentes, porque eu estou a incorporar estes desafios na minha atividade produtiva. Esse é o grande desafio. Muitas empresas, bom, lá vou ter que fazer qualquer coisa, umas doações só para dizer que sou socialmente muito simpático ou muito compliant. Governance, sim, tenho aqui muitos comitês. Pratica o modelo teórico, enfim, por aí adiante. Nuno. Muito obrigado, acho que foi esclarecedor. Agradeço imenso ao painel, que convidava agora a passar aqui para as cadeiras para podermos justamente assistir mais comodamente à apresentação que se segue por parte do Francisco Teixeira da Get2C. Muito obrigado. Ora, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e, antes de mais, quero dar os parabéns à CIBS e a todo o ecossistema bancário pelo projeto pioneiro, que realmente é de excelência, não só a nível europeu, mas a nível mundial, e que claramente pode ser, acreditamos nós, um eixo agregador e de mobilização de todo o ecossistema. Ora, eu tenho aqui para partilhar aquilo que eu tenho aqui para partilhar convosco foca essencialmente num dos grandes pilares do ESG, que acaba por ser o environment. Como o Pedro Miranda disse há pouco, tudo ou quase tudo está a passar pelas questões ambientais e, neste eixo, o cálculo da pegada de carbono e todo o processo de descarbonização é fundamental. Nós temos, e existe claramente aqui um objetivo partilhado. Portugal tem um roteiro para a neutralidade carbónica, tem objetivos e metas concretas, mas a grande questão que se coloca em cima da mesa é como? Como é que nós vamos fazer este caminho? Como é que nós vamos ter a capacidade, todos, de o fazer? E, a meu ver, existem 5 pontos que são fundamentais. O primeiro, perceber onde estamos. Há pouco falámos um pouco sobre isto. Mais de 50% dos municípios portugueses não sabem qual é a sua pegada de carbono e uma percentagem muito superior das empresas também não o saberá. Segundo ponto, temos de ter a capacidade de capacitar e desenvolver ferramentas para que este caminho possa ser percorrido. Terceiro ponto, temos que alterar mentalidades. É um clichê, é um lugar comum, mas todos nós temos que mudar a nossa atitude e só através do exemplo é que o conseguimos fazer. Isto está ligado ao quarto ponto, que é nós temos que causar impacto, nós temos que fazer acontecer. Nós temos, obrigatoriamente, que ter ação. Isto não pode ser só PowerPoints bonitos, em que é tudo muito bonito a nível do ESG, mas depois nada acontece. Não, nós temos que ir para o terreno e a ferramenta que foi apresentada da CIBS é claramente um passo nesse sentido. E há um quinto ponto, que provavelmente é o mais importante, que é envolver todo o ecossistema. Não podemos estar enganados e pensar que se agirmos de uma forma individual vamos conseguir fazer todo este processo de descarbonização. Vai ser muito, muito, muito mais difícil. E para que tal aconteça,
existem 4 agentes identificados que são fundamentais neste processo. Primeiro são os municípios. Não nos podemos esquecer que para atingirmos aquilo que são as metas a nível do roteiro nacional, existem indicadores e existe um processo que tem que ser feito do ponto de vista municipal. O segundo são as grandes empresas, os grandes baluartes da nossa economia. O terceiro são as PMEs, que representam mais de 99% daquilo que é o tecido empresarial português. E o quarto são as pessoas. Nós não nos podemos esquecer das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos filhos, das escolas. E todo este ecossistema tem que funcionar em conjunto. É óbvio que o mercado financeiro está numa posição invejável para ser o motor de todo este ecossistema, mas aquilo que nós acreditamos é que cada um destes elementos deverá ter as ferramentas necessárias para que possa desenvolver todo este processo. E aquilo que nós acabámos por desenvolver foram ferramentas de cálculo de pegada de carbono, estamos a falar de descarbonização, para cada um destes agentes de mudança. Então, o primeiro, de uma forma muito simples, o primeiro são os municípios. E aquilo que nós desenvolvemos enquanto Get2C foi uma ferramenta que chamamos Compromissos Municipais de Ação Climática, que é um software totalmente gratuito para todos os municípios e que permite que cada um deles consiga calcular de forma automática o seu inventário de energia e de transportes. Para além disto, tem um valor adicional em que os próprios municípios podem submeter aquilo que são os seus compromissos voluntários e iremos ter a possibilidade em Portugal, se existir adesão, a mapear aquilo que é o caminho de todos os municípios portugueses. Obviamente que é para todos, são 308 municípios, todos se podem inscrever na plataforma e todos podem obter estes cálculos gratuitamente e acreditamos que este é o primeiro passo para que toda esta componente municipal consiga avançar de uma forma rápida para que o país possa atingir os seus objetivos. O segundo grande eixo são as grandes empresas. Ora, e as grandes empresas têm responsabilidade e têm também o papel de pioneiros. Aquilo que desenvolvemos foi um software muito sólido de cálculo de pegada de carbono para grandes empresas, que lhes permite compreender não só aquilo que é a sua pegada, e falou-se aqui sobre âmbito 1, 2 e 3, a nível daquilo que são as atividades da empresa, mas também toda a sua cadeia de valor. Inclusivamente, permite incluir a pegada de carbono de fornecedores e de clientes de forma automática e, neste caso, qualquer empresa pioneira dentro deste eixo de descarbonização poderá utilizar este software. Agora, como eu falei há pouco, as PMEs continuam a representar a grande parte do tecido empresarial. Então, aquilo que nós desenvolvemos foi outro software totalmente gratuito para todas as PMEs portuguesas, pode perfeitamente funcionar dentro de um ecossistema como aquele que vimos há pouco, em que cada PME, de uma forma muito simples, porque não há diretores de sustentabilidade em todas as empresas, consegue, de uma forma linear, preencher um conjunto de informação e calcular a sua pegada de carbono, abrangendo o âmbito 1, o âmbito 2 e o âmbito 3, e, para além disso, perceber, e falámos aqui sobre sustentabilidade financeira, que tipo de ganhos é que consegue obter por ter um comportamento mais sustentável. E a ferramenta faz exatamente isso. A ferramenta acaba por trazer um conjunto de indicadores de sustentabilidade do ponto de vista de descarbonização, mas também de sustentabilidade financeira. Neste momento já está disponível e qualquer PME pode aceder à plataforma e obter os dados de uma forma gratuita. Finalmente, o último ponto de todo este ecossistema somos nós, são as pessoas. Nós também temos uma pegada de carbono. E aquilo que nós resolvemos desenvolver foi uma ferramenta de cálculo de carbono individual, chama-se Get2Zero for People, e aquilo que permite é que cada um de nós, no nosso lar, em função daquilo que são as nossas escolhas no dia-a-dia, consiga calcular a sua pegada de carbono e perceber qual o impacto que estamos a trazer ao planeta, consiga perceber como é que a nossa pegada se compara do ponto de vista nacional, do ponto de vista global, e esperamos nós consiga mudar atitudes, comportamentos e consiga que cada um de nós tenha uma postura ainda mais agressiva perante esta componente da ação climática. Finalmente, qual será o próximo passo? Temos 4 ferramentas.
o próximo passo é integrar o ecossistema. Neste momento, os municípios já conseguem ter acesso às informações de grandes empresas, de PMEs e da sua pegada de carbono. As grandes empresas, com as ferramentas das PMEs, conseguem ter acesso aos seus fornecedores e com a ferramenta das pessoas conseguem ter acesso àquilo que os seus funcionários fazem no dia-a-dia. O nosso objetivo é integrar o ecossistema, é fazer com que todos trabalhemos em conjunto para descarbonizar Portugal, para que as nossas metas sejam atingidas da forma mais simples possível. O nosso objetivo aqui é que seja o primeiro passo, darmos ferramentas que são o primeiro passo para que todos possamos fazer com que estes objetivos sejam conseguidos. Muito obrigado pela oportunidade e qualquer dúvida estarei disponível. Muito obrigado aos membros do painel, muito obrigado também a todos os presentes. De acordo com o nosso programa, a próxima sessão terá lugar dentro de minutos, às 11h45, sob o tema Energy Live, Comunidades Energéticas, ponto de situação. Lembramos que a abertura será feita pela Secretária de Estado da Energia, em formato de vídeo, e teremos depois uma mesa redonda, moderada por Manuel Casquiço, da ADEN, e com os intervenientes Hugo Carvalho, da EMER, Ana Rita Antunes, da Copérnico, Nuno Pomar, da CIM, região de Coimbra, Carlos Oliveira, da Fundação AIP, José Queiroz de Almeida, de Greenvolt Comunidades, e Vera Ribeiro, da EDP. Esperamos contar com a vossa presença dentro de minutos, às 11h45. Muito obrigado, até já.